Sejam bem-vindos ao Saber Direito Responde. Meu nome é Abraão Soares Graco. Essa semana nós estamos trabalhando o direito constitucional com a ideia do constitucionalismo e reforma política. Nesse programa nós vamos responder a perguntas feitas por nossos alunos que estão aqui no estúdio. A primeira a me questionar é a Rosiane. Por favor, Rosiane, sua pergunta. Professor, o poder constituinte originário é um poder fático político ou um poder jurídico? Bom, essa pergunta ela tem no mínimo uns 300 anos e um debate incansável da corrente justnaturalista e justpositivista. Mas o que nós podemos falar sobre ela é o seguinte: a questão ligada ao poder constituinte originário, ele tem uma delimitação, como nós trabalhamos na aula anterior, do seguinte: uma comunidade política que, numa reunião superior, busca romper com o passado, reescrever seu presente e projetar o seu futuro por meio de um ordenamento superior. Então, na verdade, se você trabalhar o poder constituinte no conceito, na verdade, de Niklas Luhmann, que ele vai dizer que a Constituição é acoplamento estrutural entre direito e política, nós vamos notadamente delimitar que é um poder fático transformado em direito. Por quê? Porque para o Luhmann, a política atribui a legitimidade, ou melhor, a política atribui a coercibilidade ao direito e o direito dá a legitimidade à política. E se a gente verificar ao longo das as nossas constituições brasileiras, nós tínhamos sempre um ato político, um ato fático, a dimensão fática sendo transformado numa dimensão jurídica. Muitos vão dizer, na verdade, que o poder constituinte é a racionalização da força, não no sentido na força, como dizia o Rousseau, que ele vai dizer que da força não surge direito, da força no máximo surge o temor. Não nesse contexto, mas no sentido de que aquela comunidade política, quando ela busca um ordenamento superior para romper com seu passado, redescrever seu presente e projetar seu futuro, ela transforma, sim, o poder de fato em poder jurídico. O direito à tecnologia e à cibernética podem ser considerados direitos sociais de segunda geração ou é mais adequado como direitos de quinta geração? Bom, Fernanda, eu digo para você que esse negócio de geração de direitos virou uma corrida de megapixels, né? Aquelas câmeras, essa aqui tem mais resolução. A gente brinca, mas é verdade. O que tem acontecido? Até os idos ali do Estado liberal com os direitos de primeira geração, o Estado social com os direitos de segunda geração e o Estado democrático de direito com os direitos de terceira geração e a releitura dos anteriores, a gente tinha ali uma conformação, né? Ideia de liberdade, igualdade e solidariedade. Agora, o que tem acontecido aqui, Fernanda? Até ali os direitos de terceira geração, que são os direitos difusos e coletivos, o direito à internet, ele passa, na verdade, a ser, alguns vão dizer que ele é direito de quarta geração e até mesmo de quinta geração. No de segunda, realmente não. Por quê? O direito de segunda é uma conformação histórico-normativa do século XX, propriamente dito. E a internet, ela vem aí no meado depois dos anos 2000, propriamente dito. Então, alguns vão dizer que o direito cibernético, como o professor Túlio Viana, é direito de quinta ou mesmo de sexta geração. Por quê? O direito de quarta geração, ali na nomenclatura do professor Paulo Bonavides, vai dizer que são o direito à democracia como um todo, né? E o direito, o cyberdireito seria quinto e o biodireito seria o sexto. Digamos, são conotações empíricas. Particularmente, eu poderia responder que, na verdade, são todos direitos difusos, né? Seja o cibernético, seja o biodireito, até mesmo o direito à democracia, é um direito difuso. Por quê? No contexto do próprio CDC, quando ele vai definir os direitos difusos, eles são meta-individuais em que os seus titulares, eles são indefinidos por excelência. Então não faz sentido você ficar correndo atrás de nome mais bonitinho para colocar seu nome na história. Eu acho que não é por aí. Eu acho que é muito mais você ver a essência do que está discutindo, né, e delimitar o âmbito de amplitude dessa área, que é uma área fantástica, né, que é o cyberdireito. Por que a Constituição Federal de 1937 ignorou a justiça eleitoral? Bom, a Constituição da República de 1937, na verdade, não é uma Constituição propriamente dita, ela é uma ligação direta da polaca, né?
O apelido da Constituição de 1937, a Constituição do Estado Novo, é a polaca, porque ela foi feita no sítio do Francisco Campos, né, no sítio da Dona Joaquina, fazenda Dona Joaquina. Ele fez lá a cópia no contexto de uma Constituição outorgada e, notadamente, é um completo retrocesso. Se vocês pegarem o que nós discutimos na nossa segunda aula sobre as rupturas e continuidades do constitucionalismo brasileiro, principalmente nessa Constituição de 1937, nós vamos ver que uma Constituição anterior, que é a de 34, ela constitucionalizou o voto feminino, que foi uma conquista das mulheres em 1932 no âmbito infraconstitucional. A Justiça Eleitoral, então, ela passa a ser como se fosse uma autarquia reguladora, né, do eleitorado, dos partidos políticos, assim como ela é até hoje, né? Ela é uma espécie de uma autarquia de 4º grau, que ao mesmo tempo ela aplica, ela julga, ela faz, inclusive tem até críticas quanto a isso. Mas, notadamente, se você verificar uma justiça eleitoral em que você atribui direito universal aos direitos positivos como direito político, né? A Constituição de 37, quando ela recrudesce o regime, um Estado novo em que se implanta a ditadura Vargas, a justiça eleitoral não ia servir muito para os intentos varguistas, com certeza. E o direito foi atrás disso, né? Legitimando um ato notadamente autoritário no viés de Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália. A desproporção em haver perda de mandato de deputado federal por infidelidade partidária, em razão desta regra, não se aplicar aos senadores segundo o STF? Muito bem, nós temos aí uma conformação um pouco diferente. Vamos só fazer um pouco uma regressão no que vem a ser o Estatuto da Fidelidade Partidária. Até meados de 2007 reinava a infidelidade, liberal geral, tá certo? Eu me elegia por um determinado partido, seja pela candidatura majoritária, que são o quê? Prefeitos, governadores, presidente da República e senadores. Ou mesmo proporcional, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. E quando eu saía do partido, o que acontecia? Eu levava o mandato junto. Então, eu saía do partido como deputado federal no partido X, e eu ia para o partido Y e eu continuaria deputado. O que acontece? Em 2007, o TSE, na verdade, no voto magistral e que realmente mudou todo esse panorama da fidelidade partidária, delimitou que a partir de outrora, se o artigo 17, ele coloca que não há candidatura sem partido político, ou seja, não existe candidatura avulsa no Brasil, quando alguém se elege por um partido, ele foi eleito em cima do quê? Das bases ideológicas daquele partido, em cima do que esse partido prega enquanto programa político. Então, esse mandato pertence ao partido. Essa vai ser a regra. E ele edita uma resolução, e essa resolução, ela cria algumas exceções. Eu posso elencar 2 exceções. A primeira exceção que ela vai dizer é o seguinte, olha, ele perde o mandato, ou seja, se eu sair do partido X e ir para o partido Y, eu posso até ir, mas o mandato fica com o partido X e ele vai indicar o próximo suplente. Salvo se, primeira coisa, mudança de programa do partido. Ou seja, quem mudou não foi o Abraão. Eu só saí do partido X porque o partido X defendia uma coisa, agora ele defende outra. Então eu posso levar meu mandato. E a segunda é o que eles dizem de perseguição política. Às vezes isso acontece, os partidos ainda são estruturas altamente autoritárias, eles têm que passar por uma porosidade, um banho de participação política e transparência, né? Então, isso tem que ser configurado no âmbito, inclusive, da justiça eleitoral para se manter o mandato. Agora, o que nós temos até então? Essas justas causas em que o sujeito saía do partido e leva o mandato, elas aumentaram. Primeiro foi com a delimitação do Supremo Tribunal Federal quanto à fusão de partido, a criação de novos partidos, a criação ligada a não só a fusão, mas a mudança de partido, né? Ou mesmo a fusão de partido e a criação de partido. Eles vão dizer assim, olha, criou um partido novo, então se a pessoa que filiar lá, ela não vai perder o mandato. Por quê? Porque não faz sentido o sujeito filiar e perder o mandato a um novo partido. Então, esse foi um primeiro baque nessa fidelidade partidária. E a outra é o que você acabou de dizer, que são as candidaturas majoritárias. Senador, né, prefeito,
governador e presidente da República, para eles não existe fidelidade partidária. Está liberado geral, deram vale night para eles, tá? Está liberada a infidelidade no tocante aos cargos majoritários. Sem falar na mini-reforma eleitoral de 2015, que criou uma janela de 1 mês para infidelidade partidária também, de trocar partido sem ter que perder o mandato. Então, eu falo que é um tema que tem que estar sempre sendo revisitado, né? Que as nossas experiências institucionais elas possam reproduzir o que melhor tem para acabar com esse déficit de legitimidade entre o representado e o representante. Eu tenho para mim que a fidelidade partidária, nas exceções que se está abrindo, né, que está se abrindo, ela passa quase a ser inócua como era antes de 2007. Então, realmente é uma preocupação. O STF foi expresso originariamente em qual Constituição brasileira? Muito bem, a história do Supremo Tribunal Federal é uma história interessante porque, sobre a égide da Constituição de 1824, existia o Supremo Tribunal de Justiça, né? Então, e essa conformação de corte, mas não era no sentido como é o Supremo Tribunal Federal, porque por causa do poder moderador, né? O poder moderador, de moderador não tinha nada. Na verdade, você tinha um imperador que notadamente fazia o quê? Ele contratou seus amigos portugueses para fazer uma Constituição do jeito que ele queria e jogou no lixo a Constituição da Mandioca, né? Que é a Assembleia Nacional Constituinte de 1823. E o Supremo Tribunal Federal, na verdade, ele surge em que contexto? Nós vamos ter a proclamação da República em 1889 e depois nós vamos ter, em 1890, um decreto que vai criar o Supremo Tribunal Federal, ou transformar o antigo STJ, ou Supremo Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, se vocês for olhar a Constituição de 1891, que foi a nossa segunda Constituição, ela que expressamente trouxe o Supremo Tribunal Federal como essa corte nos moldes da Constituição americana. É só a gente lembrar que a Constituição de 1891 do Brasil é a cópia da Constituição americana, até o nome, chamava-se Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Até o nome eles copiaram, para você ter ver. Então as instituições foram juntas. Por isso que aí temos uma querela. Alguns vão dizer que o Supremo Tribunal Federal, na verdade, começa em 1890, né, e ele não tem nada a ver com o STJ de outrora, exatamente por causa da Constituição Imperial. E outros vão dizer que, na verdade, ele sucedeu o STJ. Aí ele vai ganhar uns aninhos a mais aí, então fica nesse debate. Então, os ministros supremos, geralmente, eles gostam de colocar que ele é a partir de 1890. A maioria que a gente tem visto nas formações do Supremo, o ministro Celso de Mello muitas vezes coloca isso a partir de 1890 e não necessariamente aquele período do Supremo Tribunal de Justiça. Então, na verdade, antes da Constituição de 88, a gente já tinha um STJ, né, que era esse embrião aí meio que sui generis do Supremo Tribunal Federal. Antes de prosseguirmos com as perguntas e respostas, vamos para o nosso intervalo. Aguardo vocês. Até breve. Retornando aqui com o nosso bloco de Saber Direito Responde, vamos a mais uma pergunta? Kelly, por favor, a sua pergunta. Como são escolhidos os suplentes dos candidatos eleitos pelo sistema proporcional? Muito boa lembrança. Que, na verdade, hoje, no nosso sistema proporcional, vige a lista aberta. Significa o seguinte, vamos supor que numa determinada cidade, um partido X lance 15 candidatos a vereadores. E aquela lista, ele não coloca assim, o primeiro que for eleito vai ser o Zé das Couves, o segundo a Maria, não. Na verdade, a lista é aberta porque é o seguinte, elege-se aquele que é mais votado pelos eleitores. Então, a votação hoje é em lista aberta. Então, qual que é a ideia? Vamos supor que desses 15 lá, acabou a votação, colocou lá primeiro, segundo, terceiro mais votados. Vamos supor que pelo coeficiente eleitoral, elegeu-se apenas 2. E aí o que acontece? Esses 2 vão para a Câmara e tudo mais. Vamos supor que um vereador, no meio do mandato, ele sai para ser candidato a deputado federal e se eleja deputado federal. Quem que é o suplente dele? É o terceiro colocado. Então, na lista aberta, o suplente é aquele mais votado depois, na sequência do partido ou da coligação.
que aí tem outra questão, né? Vamos supor que é o partido X com Y, os dois primeiros são do partido X e o terceiro é do partido Y. O do partido X saiu para ser deputado, ganhou e tudo mais, aí vem o próximo da coligação. Então tem que seguir essa sequência também. É assim que funciona a ideia de suplentes nos sistemas proporcionais, ok? A aplicação do princípio majoritário na eleição de todos os mandatos eletivos no Brasil seria mais satisfatória ao interesse público? É uma pergunta interessante porque a primeira coisa que a gente tem que diferenciar é o sistema majoritário do sistema proporcional. Em linhas gerais, é o seguinte, no sistema majoritário de votação, os cargos que são próprios desse sistema, elege-se quem tem mais voto. Exemplo, candidato a prefeito, teve 10 mil votos. O segundo colocado teve 9.999. Quem é que ganhou? Só o que teve mais votos. E o segundo, o que ele ganha? Ganha experiência, não leva mais nada. Só para vocês terem uma ideia, o sistema majoritário é do tudo ou nada, ou ganha tudo ou não ganha nada. Já o sistema proporcional, não. O sistema proporcional tem uma baliza que eles chamam de quociente eleitoral. E o que vem a ser o quociente eleitoral? Divide-se o número de votos válidos, ou seja, os votos dados nos partidos e nos candidatos, pelo número de cadeiras. Aí você vai ter um número. E os partidos que alcançarem aquele número passam a eleger os seus representantes. Qual que é a grande diferença, digamos, conceitual do sistema majoritário para o sistema proporcional? No sistema majoritário, imagine se colocar todos os cargos no sistema majoritário, você tem lá, por exemplo, 53 vagas por Minas Gerais de deputado federal, elege os 53 mais bem votados. Você vai deixar, e aí que é a defesa que se faz do sistema proporcional, você iria deixar de privilegiar determinadas correntes políticas, determinadas pessoas que não estão acostumadas com a máquina pública, porque, na verdade, a ideia do sistema proporcional é aproveitar ao máximo as chamadas, não só as sobras dos votos, mas como o voto ideológico, aquele voto de quem está começando, ou o partido que está começando, está se debutando na vida política. Então, a ideia de se adotar o sistema majoritário em todos os cargos, digamos, né, não seria um dos mais, pelo menos em termos de qualidade da democracia, né, seria um pouco, até um retrocesso, exatamente por causa dessa situação. O sistema proporcional, ele tenta buscar ao máximo privilegiar aqueles candidatos que não estão nas grandes máquinas, tá certo? Mas que eles, de certa forma, eles conseguem se eleger a partir do momento que eles conseguem chegar ao chamado quociente eleitoral. Eu tenho para mim que esse sistema proporcional ele chegou para ficar mesmo. Ele é praticado no mundo inteiro, com uma maior ou menor variação, ele é muito adotado no direito comparado como um todo e não seria diferente aqui no Brasil. Qual a prejudicialidade do financiamento eleitoral por empresas? Bom, Fernanda, você me colocou aí num debate também quase que eterno. Por quê? O financiamento de campanhas, ele está numa equação em que você transforma votos em cadeiras. A campanha eleitoral, a gente sempre fala, hoje na vida não se faz nada sem dinheiro, mas não se precisa de tanto dinheiro. O que nós estamos discutindo em termos de reforma política é o seguinte, qual vai ser o nosso caminho? Os Estados Unidos escolheu o deles. Em 2010, a Suprema Corte Americana decidiu que as empresas podem doar, porque a doação de uma empresa é a expressão do seu direito de escolha. E está dando, né? E aí vocês estão vendo essa discussão, não só do fenômeno Trump, no fenômeno da própria discussão da Hillary, que foi no contexto das eleições americanas. Então, é um negócio que tem que se debater e estão se debruçando sobre ele. O caminho do Brasil foi um caminho diferente. O Supremo Tribunal Federal, em 2014 e 2015, decidiu que financiamento privado ele é feito exclusivamente por pessoa física, que o dinheiro das empresas ou dos CNPJs, elas mais do que são perniciosas ao sistema, ela inibe até mesmo o debate político quando você tem tanto dinheiro jorrando nas campanhas. Para se ter uma ideia, é bom que se coloque em questão, as eleições de 2016 foram uma espécie de um laboratório. As eleições municipais de 2012 gastou-se cerca de 6 bilhões de reais. Nas eleições de 2016, gastou cerca de 2 a 3 bilhões
de reais. Então, vocês veem, é um corte quase pela metade. Então, na verdade, ainda se está equalizando isso, mas uma questão é, o debate nas eleições municipais de 2016 foi muito maior que o debate nas eleições municipais de 2012, seja pelo fenômeno das redes sociais, que foi mais explorado exatamente pelo sentido de uma campanha com menos dinheiro, e até mesmo a reforma de 2015 vedou vários estratagemas e até mesmo material de campanhas, ok? Então, a prejudicialidade do sistema empresarial não é o sistema em si, né? Então, no maior ou menor grau, né, nós vamos passar por essa experiência novamente, não sei até quando, né, se vai ser 2018, enfim. Mas a grande questão é a seguinte, até quando o financiamento da empresa ela vai influenciar nas decisões daquele que recebe? A gente tem uma premissa, né, que ninguém morde a mão que o alimenta. Embora haja mais equilíbrio entre os poderes que o parlamentarismo, o presidencialismo garante superioridade ao poder executivo? Bom, Kelly, esse é um dos nossos grandes dilemas, porque o presidencialismo, embora a gente tenha esse nome, o presidencialismo ele tem uma característica em cada país, principalmente na América Latina, é diferente, por exemplo, do presidencialismo americano. Vamos só recapitular algumas questões. A diferença do parlamentarismo e do presidencialismo como sistema de governo é que é o seguinte, no parlamentarismo você elege uma maioria e essa maioria escolhe o chefe do poder executivo. Então, qualquer instabilidade, por exemplo, na escolha pessoal do sujeito, né, isso retoma a maioria no parlamento e a maioria escolhe um novo líder. E se ele não for o suficiente ou estiver passando por crises mais brutais, ele pode simplesmente dissolver aquele gabinete e chamar novas eleições. Então, eu não sei até se essa afirmação de que o presidencialismo é mais estável do que o parlamentarismo. No primeiro momento, sim. Se você olhar o drama que é o impeachment, né, nós passamos por dois, o drama que é o impeachment, você verifica que no parlamento a ideia de se dissolver um gabinete é um negócio menos dramático. Tá? Agora, no âmbito do poder do sistema de governo presidencialista, ao contrário do parlamentarismo, nós temos o poder executivo dentro do legislativo, aqui não, nós temos os dois poderes, legislativo e executivo, em esferas completamente distintas. Tanto que, vamos pegar um exemplo, na Inglaterra você não vota para o chefe do executivo, você vota para o parlamento e o parlamento escolhe o chefe do executivo. Aqui não, você elege o parlamento, e até porque é complicado falar parlamento no Brasil, você elege membros do Congresso Nacional e você elege também o quê? O presidente da República. Então, na verdade, fica numa situação. Ela é mais estável, assim, teoricamente, sim. Mas no Brasil, com o chamado presidencialismo de coalizão, em que você tem 35 partidos políticos, 28 deles representados na Câmara dos Deputados, essa ideia de estabilidade, ela tem que ser realmente reconsiderada. Muito boa a sua pergunta, ok? No parlamentarismo, os representantes máximos do governo e do Estado são pessoas distintas? Essa pergunta conecta com a outra, na verdade. Por quê? Nós temos no âmbito do parlamentarismo e do presidencialismo duas figuras, né? O chefe de Estado e o chefe de governo. O chefe de Estado, ele é uma representação política que, por exemplo, no âmbito, quando a gente adota a monarquia, ou a monarquia geralmente é o rei ou a rainha, né? No caso da Inglaterra, por exemplo. Por outro lado, o chefe de governo é o que efetivamente exerce o poder. Tanto que a gente vai dizer o seguinte, olha, fulano está ali como rainha da Inglaterra, ou seja, tem o poder, mas não exerce, não tem como exercê-lo. No parlamentarismo, são realmente pessoas distintas, como vamos pegar o parlamentarismo monarquista inglês, né? Você tem lá, o chefe de Estado é a rainha Elizabeth. Então, a rainha da Inglaterra, ela é notadamente chefe de Estado, não é só da Inglaterra, não, da Austrália, da Nova Zelândia, do Canadá. E o que temos a delimitar aqui? Notadamente, se a gente for pegar o exemplo inglês é ótimo, o exemplo inglês fica muito mais evidente. Você tem a chefia de Estado pela rainha Elizabeth e a chefia de governo pelo primeiro-ministro, que foi o Tony Blair um dia, que foi o David Cameron e agora é a Theresa May, né? Então, são duas figuras distintas. Já no presidencialismo, não. No presidencialismo,
O chefe de Estado e chefe de governo, ele encarna na pessoa do presidente da República. Quando você vai lá na Constituição e pega as funções do presidente da República, os primeiros incisos ali, muitos deles são chefia de Estado, né? São mera rainha da Inglaterra mesmo, né? E, na verdade, grande parte também são chefias de governo. Então, se no parlamentarismo nós temos duas pessoas exercendo distintamente as funções, no presidencialismo não. O presidencialismo ele encarna uma só pessoa exercendo essas duas funções. Aí você tem que pegar um checklist da Constituição com o cara crachá, opa, tá viajando para a China, o que tá virando lá, não sei o quê, tá? E verificar se ele é chefe de Estado ou se ele ali é chefe de governo, ok? Bom, muito obrigado aos presentes, aos alunos como um todo, a disponibilidade, né, de estar aqui, né, nesse debate que eu sempre falo, no debate a gente mais aprende do que ensina, na verdade a gente compartilha. O professor é sempre um facilitador. E mais uma vez eu também agradeço à TV Justiça e toda a equipe por disponibilizar esse espaço para estarmos aí recompondo os nossos temas e cada vez mais inserindo o debate no âmbito democrático. Muito obrigado e até uma próxima vez. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.